Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Lídia. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ju. O pessoal tá entrando devagar. Boa noite, Robson. Boa noite, Nath. Boa noite, todo mundo. Vocês estão escutando bem, gente? Dá pra ouvir legal? O áudio tá bacana? Eu vou já chamar a nossa convidada de hoje para estrear a nossa semana de lives sobre o meio ambiente. Ok, dá para ouvir, legal. Só tô aqui fixando o comentário para nossa live de hoje. E agora vou chamar a nossa convidada, Oliveira. Eu acho que ela já deve estar recebendo o convite. Vamos aguardar a Ju entrando, conectando. Oi, Professora Juliana, boa noite. boa Tudo bem? noite. Tranquila, e tu? Como tá Tudo aí, bem. São Paulo? Sim, seja muito bem-vinda aos Diálogos Ambientais. Pessoal, é uma honra para a gente aqui estar te recebendo, né? A Ju, a doutora Juliana Oliveira é defensora pública no estado do Pará, é uma grande amiga também, e é uma honra estar te recebendo para inaugurar esse projeto que a gente está fazendo nessa semana, justamente a Semana do Meio Ambiente, do Diálogos Ambientais, né? Para quem não sabe, esse é um projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo, pelo qual eu sou professor, né, de Direito Ambiental, enfim. E a gente criou essa semana, porque dia 5 de junho, né, Ju, vai ser o Dia Mundial comemorado pela ONU, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente resolveu fazer uma semana de lives, uma maratona, na verdade, de lives. E a Ju foi a convidada para abrir essa semana, então para a gente é uma honra, né, para a gente dialogar, na verdade. O objetivo do canal, o objetivo do Diálogos Ambientais é justamente esse: dialogar com a sociedade, né, através de convidados, profissionais respeitados, professores, pesquisadores, juristas, enfim, não só da área do direito, porque o objetivo do canal é dialogar sobre direito, meio ambiente e sustentabilidade, que são temas assim extremamente amplos e interdisciplinares. Então a gente tem que falar com bastante gente de outras áreas, né, trocar essas ideias que eu acho que é extremamente importante. Ju, queria que você se apresentasse. De antemão, já te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. E aí a gente vai conversar um pouco do tema da live de hoje, que seria pandemia e saneamento básico na Amazônia. Por favor, Ju, se apresente. Perfeito. Não, primeiro eu queria te parabenizar por essa iniciativa de trazer esse debate dessa questão ambiental. Está na ordem do dia, como sempre esteve, né? Mas eu acredito que agora a emergência da pandemia, ela demonstrou essa questão das emergências ambientais, né? Principalmente nisso que nós vamos falar hoje, que é a questão do saneamento ambiental. Bom, como tu já falaste, então, eu sou defensora pública, eu estava coordenando o Núcleo de Defesa de Direitos Humanos e Ações Estratégicas da Defensoria Pública do Estado do Pará. Não estou mais no cargo desde dia 22 agora, porque eu assumi o posto de conselheira do Conselho Superior, e aí a gente não pode ser Vamos lá, né? coordenadora. Não há essa possibilidade. E também sou doutoranda aqui em Direitos Humanos da Universidade Federal e também eu presido o IBDU da região norte, o Basoli, que está lá em Palmas, no Tocantins. Tá? O Além IBDU, para disso, quem não também sabe, né, trabalho. Ju? O IBDU, É, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, né? Que é bem interessante. é, é um dos institutos mais importantes que eu julgo, né, nessa área de estudo do direito à cidade.
sim. Ele tem muitos pareceres, inclusive nós aqui utilizamos um parecer do IBDU para conseguir suspender as reintegrações de postos nesse tempo de pandemia. E também faço parte do grupo de trabalho de regularização fundiária e direito à moradia da Defensoria Pública do Estado. Trabalho bastante. Nossa, Ju, acho que a gente tinha que fazer outras lives para abordar tantos assuntos interessantes, né? É fundamental, como você falou, justamente essa disseminação, né, atual da questão ambiental, justamente pela questão da pandemia. Então, acho que tem muitos assuntos. A questão do direito urbanístico é extremamente interessante, é algo que eu estudo também, já venho pesquisando. Está diretamente relacionado com a questão ambiental. Óbvio que o meio ambiente urbano é uma espécie de meio ambiente, né? Então, acho que a gente pode, inclusive, já fica aqui o convite para outras lives para a gente conversar sobre esses assuntos. Para quem está chegando agora, gente, só uma informação. Se vocês quiserem fazer perguntas, se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade. A gente está aqui para dialogar. A ideia é essa, dialogar. De uma forma, inclusive, bem simples, né, Ju? Para que as pessoas possam entender o que a gente está falando. A ideia é para falar com todo mundo, né? A ideia é para incluir todo mundo nesse debate e ter essa discussão legal. Ju, eu queria que você começasse um pouco da sua fala, abordando um pouco o papel da Defensoria Pública, né, como uma instituição essencial para a garantia da justiça, né, para o Estado jurisdicional. Então, queria que você, porque muita gente ouve falar sobre a Defensoria Pública como uma instituição importante, mas qual que seria o papel fundamental da Defensoria Pública para a garantia dos direitos humanos, por exemplo, os individuais e coletivos? Dan, eu acho assim, a Defensoria Pública, ela é uma instituição nova, ela veio com a Constituição de 1988, apesar de que aqui no Pará é uma das mais antigas, ela veio antes, mas era vinculada, na verdade, ao governo do Estado. Então, ela não tinha a independência e a autonomia que é necessária para o exercício da nossa profissão. Com a Constituição de 88, nós temos esse modelo de defensoria, que houve uma alteração também, com uma emenda constitucional em 2014, e a defensoria, eu costumo dizer o seguinte, ela é contra-poder dentro do poder. Então, de acordo com a Constituição, a defensoria ela tem 3 papéis: defender direitos humanos, fazer educação em direito, e o último papel, que é fazer a defesa judicial e extrajudicial dos vulneráveis, que é um conceito ampliado de acordo com as regras de Brasília. Costuma-se muito utilizar um conceito de vulnerável econômico, mas não é bem assim. E a questão ambiental, ela acaba tendo esse recorte quando a gente sabe que os maiores atingidos são os marginalizados. Recentemente, por exemplo, eu tive na Martinica, onde eu fui fazer um estudo sobre a questão de risco lá, né? Porque lá tem questão de risco de vulcão, tem risco de tsunami. E o interessante é que, para eles, o critério de risco é variado de acordo com a renda que você tem para minimizar esses riscos. Então, a gente já consegue ver o quanto a legislação ela é feita, de fato, por uma coisa que sempre fala que é do homem branco, hétero, rico e cristão. E que se você não for esses 5, você é minoria. Certo? Nesse contexto da pandemia, a defensoria ela passa a ter, então, esse importante papel de defesa das minorias, dos invisibilizados, daqueles que não têm voz, daqueles que não aparecem nas políticas públicas, salvo como uma estatística, né? Porque, na verdade, não se chega muito a ter uma política pública séria. A gente aqui, como várias outras defensorias do Brasil todo, atuaram em várias frentes e ainda atuam, porque nós não temos noção de quanto tempo durará essa pandemia. Aqui, por exemplo, nós tivemos que entrar com a ação do lockdown, do isolamento. E aí nós entramos com um viés da defensoria, porque não basta simplesmente você ter um isolamento social mais forte se você não tiver renda. Então, por exemplo, você vê que o governo Bolsonaro
muito ruim, de forma muito ruim mesmo, fez uma renda mínima de R$ 600, mas tem muito pouca gente acessou uma renda que, na verdade, é uma renda de miserável, que não serve, que não tem como manter uma família dentro de uma casa com Dignamente. alimentação, dignamente, com alimentação, com material de limpeza, mas todo mundo parece que esqueceu que essa responsabilidade, legalmente, ela sempre foi dos municípios e dos estados. Então, nós entramos na equação do lockdown e pedimos que fosse implantado pela prefeitura o benefício eventual, que na legislação já fala que é para essa hipótese em que há uma pandemia. Mas tem várias outras atuações. A gente tem os HCs, a liberação dos idosos, das mulheres grávidas, das mulheres com filhos pequenos, para que não ficasse naquela situação do cárcere, porque ali não há como se ter um espaçamento entre as pessoas de forma que não se dissemine a transmissão. E a gente entrou também, por exemplo, para liberar as diversas pessoas que já estavam quase indo para o regime aberto. Queria daqui 1 mês ou 2 meses, ou seja, a gente não tem nesse momento por que aguardar todo esse tempo, porque a gente está numa situação que a gente precisa de espaço dentro do sistema carcerário. O que Essencial, né? mais que foi feito? Muitas coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ju. Eu queria que você esclarecesse para a gente um pouco a respeito dessa condição de vulnerabilidade, que eu acho que é muito importante, né? A Defensoria, ela é esse órgão que vai tutelar o direito dos necessitados, dos vulneráveis, mas em que aspecto ela considera essas pessoas, né? No aspecto econômico, no aspecto de ausência de direitos regulamentados e garantidos? Como é que a Defensoria ela trata um pouco sobre isso? Quem é que pode, por exemplo, né, ir atrás da Cada Defensoria para defensoria ingressar? acaba utilizando um critério próprio, tá? Você tem o critério econômico, mas você tem também assim, regras de Brasília. Eu acho que assim, uma explicação lógica é mais ou menos o seguinte: a defensoria defende minorias. E o que é uma minoria? Isso. São aquelas pessoas que não têm a participação política. São aquelas pessoas que não estão em espaço de privilégio. Então, não necessariamente alguém que não esteja numa condição econômica abaixo de um salário mínimo, 2 salários mínimos ou 3, a depender da defensoria, ela pode estar acima, mas eventualmente ela pode ser um cliente, sim, da defensoria. A gente explica, por exemplo, um caso que a gente sempre dá de exemplo. Imagine que eu estou lá numa comarca pequena, de uma cidade pequena, como defensora, e a esposa do prefeito sofre uma violência doméstica. Ela, em tese, dentro da situação de machismo, ela tem uma condição econômica razoável, mas a situação dela de vulnerabilidade pode fazer com que ela não tenha confiança em nenhum advogado local. Então, ela tenha que se valer do serviço da defensoria. Nós já tivemos casos, e eu posso dizer que foi um caso que eu vi, ocorrer de um juiz que queria fazer um processo de adoção e se valeu da defensoria para não gerar nenhum conflito com os advogados locais, é uma cidade pequena. Então, assim, o conceito de vulnerabilidade ele é muito amplo. Em tese, seria todo tipo de população tradicional, mulheres, LGBTQI+, mais Idosos, isso, né? idosos. Mas a gente faz uma análise caso a caso. Uhum. Ótimo. Isso é muito importante porque muita gente não conhece como é que a Defensoria age, né? Como é que ela pode tutelar e proteger o direito dessas pessoas. E quem é que tem acesso, quem é que tem direito, né? Justamente porque é uma forma de garantir o acesso gratuito à justiça, né, para a sociedade. Tem uma falsa ideia, Dan, tem uma falsa ideia de que a defensoria é um imenso escritório de advocacia. E não é bem assim. É como eu disse lá no início, contra-poder dentro do poder. Sim. Então, a gente está dentro do poder público, mas a gente tem uma visão diferenciada. Eu até digo, a defensoria ela não é neutra. Ela tem lado. E é o lado do vulnerável, é o lado dos direitos humanos. A gente tem até uma figura nova que surgiu recentemente, que é o custos vulneráveis. Assim como tem o custos legis, que é o Ministério Público,
nós temos a defensoria nessa posição de custos vulneráveis, ou seja, Verdade. a gente atua em defesa com a ótica, com a visão de defender os vulneráveis, porque eles não têm voz. Eles são invisíveis no contexto do Estado. Sim. Exemplarmente, reintegração de posse coletiva. Eu acho isso interessantíssimo. Você tem uma regra no Código de Processo Civil que fala: ninguém pode, na verdade vai estar lá na Constituição, né, que ninguém pode ser privado dos seus bens ou da liberdade sem devido Tem um processo processo legal. legal. E aí a lei te garante o direito de que, se você estiver sendo processado, você vai receber uma intimação do oficial de justiça para fazer uma defesa. Mas nos processos de reintegração de posse coletiva, simplesmente se entra com a ação, o oficial de justiça vai lá, retira todo mundo e sequer identifica quem eram aquelas pessoas. Elas são tão invisíveis que até na hora do oficial de justiça ir lá para remover, elas não são identificadas. Então, entra a defensoria com essa figura do custo vulneráveis para exatamente garantir que, peraí, juiz, são seres humanos, cidadãos, têm direito de acesso à justiça e de defesa também. Claro. No mínimo de serem identificados. Sim. E isso é um grande problema, né, Ju? Porque tem muita gente, por exemplo, que não tem, além dos documentos, né, para ingressar com a ação, não tem endereço, não tem residência, endereço fixo, né, e tem algumas dificuldades que vão barrando, né, o acesso à justiça, a garantia do acesso à justiça. Isso também é um ponto bem que a Defensoria Pública, junto com o Estado, né, de alguma forma, tem que garantir e colocar, né, em discussão. Eu queria que a saber gente... a quantidade de pessoas em situação de rua que tem o endereço nosso. A gente utiliza o endereço lá da Defensoria. Exatamente. Isso é um assunto muito complexo, né, que demanda também, eu acho, que uma análise mais profunda da própria Defensoria de como é que pode garantir para essas pessoas, né, através de uma legislação mais eficaz, enfim. Eu acho que a gente pode começar a falar um pouco, Ju, entrar um pouco na pauta, já que você mencionou algumas questões aí no início, em relação à pandemia. Como é que você viu? Óbvio que a pandemia ela sempre teve esse, como você colocou, objetivo, o foco maior, né, de proteger essas pessoas, minorias de direitos. Como é que isso sempre a Defensoria Pública atua? Como é que, a partir de março de 2020, com a instauração dessa pandemia, o que a Defensoria Pública teve que mudar de estratégia? Como é que ela começou a agir? E o que, de fato, ela tem implementado, como, por exemplo, a ação do lockdown, e que tem, tipo, dado resultado realmente, que foi um papel fundamental da Defensoria? Bom, Dan, eu acho que todas as instituições do sistema de justiça tiveram que se deparar com emergência de estudo, de conhecimento, de o que fazer. Ninguém tem muita certeza ainda do que fazer. Ninguém tem muita certeza científica sobre o tempo que esse vírus fica inoculado dentro do corpo, Os o tempo efeitos, que leva né, para que vai causar na os sociedade. efeitos, o tempo que vai durar, ninguém tem muita ideia. O nosso primeiro pensamento foi: a defensoria é um espaço que causa aglomeração. Então, nós não temos como mantê-la aberta, porque normalmente é um espaço de aglomeração. Sim, sem dúvida. E o defensor ele pode se tornar um vetor de transmissão, o espaço da defensoria. Porque atende muito ao público no dia a dia, né? Se atende muito ao público no dia a dia. É muito, tete a tete, né? É o cara a cara. E mais, aí foi um pensamento, tá, mas a gente pode fazer tudo virar virtual, digital, mas e o nosso público? O nosso público, via de regra, não acessa esse tipo de tecnologia. Então, o que a gente pensou? Então, a gente sentou, fizemos várias reuniões, estamos fazendo várias reuniões até para ver como é que a gente vai fazer com esse retorno, mas, de início, o que foi pensado? Foram feitos vários comitês interinstitucionais, tá? Com a participação da Defensoria Pública, que é para fazer essa fiscalização em favor do vulnerável, mas a gente também pensou assim, o que a gente precisa, nesse momento emergencial, fazer? Então,
Na rede agrária, que é um outro grupo da qual eu também faço parte, que a gente interliga todos os defensores que atuam nessa área, a gente pensou no seguinte: primeiro, a segurança do território. Claro. Então, vamos ter uma rede de contato que a gente possa, inclusive, passar as informações para eles. Okay. Seja pela rádio, seja pelo mensagem, muitas vezes não usa nem o WhatsApp, mas acessa aquela outra mensagem antiga que a gente nem olha mais. Então, esse foi o primeiro ponto. E fazer também chegar, além das informações, fazer chegar lá os materiais de limpeza, cesta básica, e isso tem dado muito certo, tá? E na esfera urbana, a gente também iniciou já de cara essa linha de transmissão. Então, a gente entrou em contato com todas as comunidades que a gente trabalha, tá? Passando as informações, até porque, Dan, houve uma necessidade de corrigir informações. Então, quando você tem um governo federal que lida com as informações distanciadas da Organização Mundial de Saúde, a Defensoria teve esse papel de vir falar: opa, vocês confiam na gente, nós estamos aqui perto de vocês, nós estamos falando, não façam isso. Siga a Organização Mundial de Saúde. Então, e também a gente começou a tentar trabalhar com aquelas questões que a gente via que eram emergenciais. O discurso foi: de um dia para o outro, a gente acorda em março com a seguinte frase: fique em casa, lave as mãos e faça o distanciamento social. Fique em casa, direito de moradia. O que fazer agora com as mais diversas formas de moradia que se tem e como adaptá-las nesse contexto? Seja da pessoa que está em situação de rua e tem o direito a estar em situação de rua, caso queira, porque nem todos querem ser da rua, seja aquelas residências multifamiliares, ou seja mesmo as inúmeras ordens de despejo que estavam para ser cumpridas. E que a gente conseguiu suspendê-las individualmente, enquanto a gente aguarda que haja uma legislação federal que, de fato, faça a coisa de forma séria, né? Além dos despejos, a gente também começou a trabalhar com o segundo ponto, que aí entra no nosso tópico, que é o saneamento ambiental. Exatamente. Lave as mãos. Como fazer pessoas terem acesso ao saneamento ambiental na situação de Belém? Para quem não conhece Belém, Belém é uma das piores capitais do Brasil em saneamento básico. Nós temos apenas 13% de captação de esgoto. E desses 13%, nem tudo, na verdade, é tratado. É coisa de 0,3%, 0,5% é tratado. Então, o que a gente fez, Dan? Inicialmente, suspende de despejo. Segundo, garante renda mínima. Fizemos um canal, inclusive, com a CSTER e com a Compapa para que a gente tivesse acesso a fornecimento de cesta básica e cesta de limpeza. Não só mais a cesta básica. Isso já mudou. E o terceiro ponto, água. Como levar água? E aí a gente começou a fazer o levantamento das nossas comunidades para ver quais não tinham acesso à água. E a gente tomou um susto pela quantidade de comunidade que não tinha acesso formal à água. E não é nem água potável, né, Ju? A gente está falando de acesso à água, ao recurso hídrico, né? Para chegar na sua torneira. Porque a gente sabe que a maioria das casas, né, nessas regiões mais periféricas, falta água, não tem água, e se tem é aquela água totalmente imprópria, inclusive para cozinhar, para tomar banho, para realizar suas necessidades básicas, né? Exatamente. Não só também a água, como a questão do esgoto. E um ponto que também começa a nos preocupar, já foi objeto de preocupação no ano passado, que é a questão da drenagem urbana, que aqui em Belém também é um grande problema. E por que a gente tem essa preocupação hoje? Porque há estudos que demonstram que a Covid ela é transmissível pela água, pelo esgoto. Isso quer dizer que
isolamento ou distanciamento social em Belém pode ser que não surta em razão da ausência de esgoto, da ausência de tratamento de água e dessa possibilidade de agora, nessa fase de chuva, os alagamentos gerarem uma transmissão em massa. Isso demonstra, na verdade, né, Ju, que deve ser feito um conjunto, a solução é um complexo de coisas, né? Não é somente vamos decretar o lockdown, vamos decretar o isolamento social e ficar em quarentena. Ok, quem tem privilégios, quem tem possibilidades, é super mais fácil. Porém, a gente tem que entender que não dá, como você falou, para fazer um lockdown sem renda, não dá para fazer um lockdown sem água, não dá para fazer um lockdown sem serviços básicos, né, que o Estado tem a obrigação pela Constituição Federal de garantir, que são direitos básicos. E aí a gente faz o link da questão ambiental, meio ambiente, qualidade de vida, segurança, moradia e saneamento básico está diretamente relacionado. Porque como é que uma pessoa vai se proteger fisicamente né, de contrair o vírus se ela não tem esse mínimo, né? Se ela não tem um mínimo de garantia de direitos, na verdade? Pois é, sabe, Dan, que eu escuto muitas falas assim, preconceituosas, né? Eu moro aqui em Belém já faz 4 anos, eu moro no Pará há 9, eu adoro essa cidade, adoro esse povo aqui. Eu acho Belém interessantíssimo culturalmente, gastronomia, mas eu escuto muito uma questão assim, olha, Santa Catarina não tem tantos casos igual Belém. Ainda que a gente não possa dar credibilidade a estatística nenhuma, em razão de que não tem exame. Não há exame, certo? Mas, assim, eu acredito que mais do que culpar o povo, a população, é exatamente o que demonstra um local que você tem saneamento básico de um local que você não tem saneamento básico. Eu já participei de muita audiência pública sobre isso, em que eu ouvia o seguinte: o paraense é pouco. O paraense joga lixo nesses canais. O paraense não joga lixo no lugar certo. E eu comecei a andar pela cidade para tentar achar uma lixeira, para tentar achar o local certo. E aí eu achei interessantíssimo, porque eu escuto do poder público que a culpa é do povo, mas eu não vejo a ação do poder público no sentido de educar ou de mesmo de ter locais em que você possa dispensar o lixo. Olha, Ju, E aí, isso é uma questão muito, muito complicada. Eu me lembrei agora, você falando, eu me lembrei um pouco quando eu morava em Belém, bom, acho que as pessoas sabem que eu sou de Belém, mas moro em São Paulo atualmente, né, há 10 anos. Quando eu morava em Belém, nasci, minha adolescência até o início da juventude, morei em Belém, na frente de uma praça bem conhecida chamada Batista Campos, e é uma praça num bairro nobre de Belém, no centro da cidade, né, com a infraestrutura urbana mínima que seja, para garantia dessas pessoas que usam o espaço público. E eu me recordo, desde muitos anos, que nessa própria praça, os lixeiros não tinham fundo. Tinha lixeira, mas a lixeira estava quebrada, então não coletava nos bairros mais abastados da cidade, não era eficiente essa coleta de lixo, entendeu? Que é extremamente importante também para a garantia do saneamento básico, né? A coleta dos resíduos destinados de forma correta. Então, é um conjunto, na verdade, né, Ju, de fatores, não é? sabe o que a gente fez no ano passado? Vendo isso, né, essa situação, a gente resolveu fazer o seguinte: fazer um panfleto com todas as informações do que fazer em caso de alagamento. Então, de forma prévia, preventiva, ou seja, começando a criar as estatísticas, começando a ensinar o povo e também a documentar a ausência do poder público. Claro. Então, olha só, inicialmente, o que você tem que fazer para prevenir? Então, existem os pontos de alagamento, você procura tal e tal lugar, leve ofício, protocolo. Há necessidade de coleta de lixo, tal lugar, CESAM, liga para a CESAM, faz uma denúncia. No momento que está havendo o alagamento, você liga para tal lugar, tal lugar.
E depois você procura a defensoria ou o advogado particular ou o juizado especial e demanda os seus danos em face da prefeitura. Eu, durante todo esse tempo, né, em que eu atuei nessa esfera coletiva, eu notei que a ACP ela não necessariamente resolve. A E ação que civil muitas vezes pública, né? a ação civil pública ela não necessariamente resolve. Muitas vezes o que o poder público quer é que a gente entre com uma ação, a ação civil pública. Quando, na verdade, a gente deve entrar com as milhares de ações. Porque isso faz com que o judiciário tenha que intervir e isso gera a estatística necessária para que o poder público possa começar, de fato, a trabalhar com uma política pública séria. Um povo cobrando e sabendo a quem deve cobrar. Pena que não deu tempo, que já girou para a pandemia, mas enfim. Sim, isso é muito interessante, Ju, que você fala, justamente porque traduz o papel da Defensoria Pública, atuar no coletivo, né? Muitas pessoas não têm essa informação, eu acho que isso é muito importante a gente frisar. Atuar no coletivo no sentido de que não é que o fulano ou ciclano que mora numa área periférica e que não tem essa infraestrutura urbana, individualmente, não é que ele possa ir na Defensoria Pública e ingressar com uma ação para que o Estado garanta na casa dele a água encanada ou na casa dele o esgoto. A Defensoria Pública ela vai atuar no coletivo, né? Como no bairro, na região, enfim, para garantir a todos, na verdade, ou para uma parcela da população, no caso, né? A gente tem essa legitimidade, né? Então, geralmente, quando chega um caso individual para a gente para, olha e fala, peraí, será que esse caso ele é individual ou ele é coletivo? Sim. Entendeu? Então, e muitas vezes a gente consegue uma solução. Às vezes, quem chega para a gente é só uma única pessoa, uma família. Mas a gente já vai e intervém de forma que gere efeito para toda aquela coletividade. Ótimo. Teve um comentário aqui que você fez muito sucesso no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, né? Alguém colocou aqui, a Daiane, no caso, que agradecendo a tua atuação, que foi uma grande atuação. Me diz uma coisa, Ju, fala pra gente um pouco a respeito, de fato, concretamente, agora em termos de pandemia, o que a Defensoria Pública conseguiu implementar, eu sei que é pouco tempo, até para o judiciário, inclusive, se manifestar, né? Mas em situações emergenciais, como a gente está vivendo, de direitos básicos vitais para a garantia da vida humana, né? Como água, não tem como garantir água, não tem como garantir a vida sem água, né? Sem abastecimento básico de água, não tem nem como se superar a pandemia ou evitar a contração do vírus justamente se não tiver água, que é o primeiro que você falou, né? A primeira coisa básica para evitar é lavar as mãos. O que a Defensoria Pública do Estado do Pará conseguiu, por exemplo, na região metropolitana de Belém, ou em outro exemplo que você tiver no Pará, de garantir uma maior acessibilidade ao saneamento básico para a população? Não sei se vocês atuaram nesse sentido. Assim, a gente teve várias frentes, né? A gente começou a atuar em várias frentes. Inicialmente foi na frente do sistema carcerário, na questão do recrutamento, que isso também é importantíssimo, porque aqui nós temos inúmeros casos de cemitérios que estão numa situação que acaba que o necrochorume entra no lençol e esse lençol ele é utilizado como água para captar água para diversos bairros, tá? Isso é uma coisa muito séria aqui no estado do Pará também. Então, a gente fez esse trabalho também nessa área. E na UGT de regularização fundiária, direito à moradia, a gente começou primeiramente com o SUS, né? A gente precisa parar as remoções forçadas, porque, por incrível que pareça, tinha remoção forçada agendada. Tá? E no segundo ponto, a gente começou daí a negociar. Bom, a gente já sabe que teve a entrega para vários bairros, o kit de limpeza, e que está sendo levado água para alguns bairros em caminhão-pipa. Mas a gente já está com uma reunião agendada com a COSAMPA
para a gente ver se consegue que se implante água em alguns locais que já está próximo da rede. Então, fazer aquele trabalho, mas aí a gente entra naquela lógica, né? Assim, o Estado nem sempre ele acha que isso é um serviço essencial para ser realizado nesse momento. Como E aí não, que é né? o grande, e aí que é o grande problema, que a gente tem que estar o tempo todo debatendo, mediando, tentando demonstrar que nesse momento é o momento de se fazer. E então a gente está, eu fiz um levantamento aqui para ti, até para falar, a gente está com 14, 12 comunidades em que nós estamos fazendo a negociação para que tenha a ligação de água, tá? Essas 12, elas vão dar uma média de 15 mil pessoas Nossa. sem acesso à água potável. Isso dizendo de quem consegue chegar até a defensoria. Porque eu costumo dizer que o nosso público-alvo não chega à defensoria, a gente que tem que ir atrás. Então, por exemplo, em relação aos catadores de lixo, material reciclado, eles não vão até a defensoria, então a gente tem que atuar indo até eles. Então, a gente conseguir, por exemplo, a questão de cesta básica para eles e uma renda, né, para que eles fiquem em casa e possam fazer o isolamento. Até porque muitos deles nem têm a informação, como você falou, né? A defensoria, ela atua muito na questão da educação dos direitos humanos. É fundamental para também chegar até lá e garantir para essas pessoas o mínimo, que é a informação. Olha, você tem direito a isso, isso e isso, né? Então, vamos tentar atuar para que esse direito seja resguardado para você, para que você tenha acesso ao saneamento básico. Isso é o mínimo, né? E Ju, para a gente falar um pouco sobre a questão do lockdown, que você falou no início, acho importante. Como é que você acha agora, já que algumas cidades já estão começando com uma proposta de uma reabertura gradativa, devagar, de alguns serviços que não eram considerados essenciais, que agora já estão sendo abertos novamente para o público? Como é que você acha, por exemplo, em Belém, que é na cidade que você atua mais diretamente, como é que isso vai acontecer? Eu acho que o primeiro questionamento, quando a gente entrou com a ação, que não foi uma coisa simples, porque, na verdade, a gente já estava em negociação com o governo do estado e com as prefeituras, foi o que pode parar numa cidade. O que é serviço essencial e o que não é serviço essencial numa Exato, isso é cidade. fundamental, né? Isso é fundamental, essa discussão. Essa discussão, assim, então, por exemplo, quando a gente soube já do projeto de lei, que seria o primeiro lockdown que o governador fez, nós sentamos e começamos a fazer análise caso a caso do que era ou não era. Então a gente levantou, olha, pet shop não é. Mas outras pessoas vieram e falaram, tá, mas onde eu compro ração pro meu bicho? Pro meu pet? Olha, doméstica não é. Tá na cara que isso é a história, né? Nossa, Aí como dos é que fica, por escravos, exemplo, se eu assim. sou enfermeira, né? Se eu sou enfermeiro, tenho filho e vou deixar com quem meu filho? Eu preciso trabalhar, eu sou médico, eu vou deixar com quem meu médico? Com quem meu filho, né? E aí as pessoas não pensam justamente no outro, né? No lado Só da que, doméstica. só que, ao mesmo tempo, porque a gente teve vários na debate, ao mesmo tempo, essa doméstica não tem mais a creche, porque a creche está fechada. Então, o que é serviço essencial e o que não é serviço essencial? Então, foi o primeiro ponto assim, a se pensar. Segundo ponto, tivemos um lockdown? Não, não tivemos um lockdown. O que a gente teve foi uma diminuição das atividades, mas não um lockdown como de fato é um conceito de lockdown. Sim. O conceito de lockdown é basicamente saúde, transporte e mercado. E farmácia, né? Então, E tem saúde vai ter na farmácia. uma taxa também, né, de isolamento mínimo para garantir o lockdown. Se eu não me engano, no mínimo 70% da população não pode circular na cidade, né? E isso Transporte, pouco. saúde e comida. Basicamente, isso no lockdown. A questão é, nós temos como fazer isso no Brasil? É o grande ponto. E aí a gente esbarra aonde? Falta de política pública séria, falta de estatística para saber quem mora na cidade, aonde.
Porque você tem que ter um planejamento no sentido de eu te digo para ficar em casa, mas eu te concedo os meios para que fique em casa. Claro. Então, assim, nós não tivemos um lockdown de fato, a gente teve uma diminuição da locomoção, né? A gente teve, acho que, no máximo, um distanciamento social com algumas pessoas com o privilégio de fazer o lockdown, né? E, assim, isso surtiu efeito? Surtiu. Nós tivemos uma redução, de fato, aqui na curva, tá? Eu moro aqui no centro e, assim, a quantidade de ambulância que a gente ouvia passando diminuiu e a gente recebe as fotos, né, dos locais aí, de posto de saúde. De fato, a gente diminuiu essa curva. Mas o que houve? A doença ela começou a ir para o interior, como está indo nos vários estados. Aí em São Paulo também está sendo a mesma lógica. Primeiro começa aqui na capital e depois ela vai para o interior. Então, hoje, nesse momento, a gente tem Santarém, que está extremamente problemático, nós temos Paraupebas, que está Marabá, e temos também Paragominas, que são as cidades hoje aqui no Pará que estão em situação mais difícil hoje. A curva desceu, só que ela não acabou. A lógica é que você pare por 3 meses, que seria, em tese, um tempo que o vírus deixaria de circular para então começar a retornar. Então, como a gente não teve esse lockdown de fato, como a gente não teve uma paralisação, o vírus está circulando. O que a gente espera é que essa próxima leva ela seja muito maior. Ela venha com muito mais força. Tanto aqui em Belém, quanto nas outras capitais que já estão dessa forma. Manaus, São Sim. Paulo, Rio de A segunda Janeiro. onda, né, que a gente sempre está falando, no caso, né? Então, Dan, eu estava lendo algo que fala assim que eles não sabem se essa última onda que a gente passou já era uma segunda onda Segunda. e agora viria uma terceira onda, porque a gente começou a fazer umas buscas, umas investigações sobre a quantidade de pessoas que morreram durante determinado tempo aqui em Belém. E a gente notou que o número de enterros aumentou muito mais em determinado tempo que ainda nem havia, a gente nem estava falando ainda de Covid. Deu um salto. Ou seja, já tinha a doença, só que estava sendo diagnosticado como parada cardiorrespiratória, pneumonia, e na verdade a gente já estava falando sobre Covid. Então a gente não sabe, na verdade, se vai ser uma terceira onda ou se é uma segunda onda. As ondas, elas já estão, na verdade, é uma coisa só, né? Elas vão se emendando uma na outra e a gente não tem esse período de respiro entre uma onda de contágio e outra, justamente pela falta de planejamento, como você falou, de políticas públicas, etc. Eu queria comentar Eu vi aqui rapidinho. uma frase que eu achei muito legal sobre racismo ambiental. Sobre as Então, domésticas e os filhos dela. Quem cuida isso. para dar os filhos É isso que domésticos? eu quero comentar. Primeiro, o comentário da K.N. Tavares, desculpa, eu não sei como é que seria o nome dela, que ela Catavares. fala que tem pessoas na região que, embora não recebam fornecimento de água, elas recebem cobrança da taxa do recurso. É uma falta Camila, enorme de gestão pública, de um mínimo de gestão pública que o poder público não tem a própria informação que ele tem que gerar, né? Ele não tem, é um conflito muito grande de informações, é um descaso e uma omissão muito grande com essas pessoas, porque inclusive eles não devem nem ter a informação de quais são as residências que têm acesso à água e mesmo assim acaba se cobrando por aquilo que a pessoa não tem, pelo recurso, né? Então isso é realmente muito complicado. Muito e a complicado. Camila, ela era minha ex-estagiária e ela hoje trabalha no NUCOM, que é o Núcleo do Consumidor, que lida com essa área. Então, assim, se ela está falando é porque eles estão recebendo muito casos Sem lá mesmo. É dúvida, uma sem pesquisa. dúvida. Exatamente. E legal, assim, eu queria destacar aqui o perfil do racismo ambiental. Eu super sigo esse perfil, acho que é extremamente necessário essa discussão, né? Até fiz um post no perfil do Diálogos sobre racismo ambiental, que é extremamente um conceito bem novo, as pessoas não conhecem, apesar de já ter aí muitos estudos desde a década de 80, principalmente nos Estados Unidos. Eles colocaram aqui sobre as domésticas e os filhos delas, quem cuida para dar auxílio sobre agir?
já que você fala dos filhos dos médicos. Essa é uma discussão que eu acho que a gente poderia ter até numa outra live, né, Ju? Porque é extremamente importante as pessoas que têm o privilégio de ficar em casa ou que fazem parte de serviços essenciais terem essa ajuda de outras pessoas que, ao mesmo tempo, é, ficam totalmente, né, à margem da sociedade no sentido de garantia de direitos. Porque não sei se você, acho que todo mundo ficou tomando conhecimento, para um dos primeiros casos no Rio de Janeiro foi uma doméstica que contraiu o Covid da patroa, né? E ela morava a 100 quilômetros, mais ou menos, do local de trabalho. Ela se arriscava indo de transporte público, tendo aglomeração, morando num local sem infraestrutura, se expondo justamente por conta para garantir o trabalho dela. E acabou que a própria patroa também foi contaminada. Quer dizer, são pessoas que não têm o mínimo de condições que o Estado, né, possa garantir para que elas possam dignamente ficar nas suas casas e evitar um contágio e até mesmo contagiar outras pessoas, né? E elas também, principalmente essa parcela grande desses trabalhadores, a parcela grande é de mulher negra, né? E a gente sabe justamente que já tem um grande preconceito, né, na sociedade em relação a essas pessoas. E elas também, na maioria delas, têm filho. Com quem elas vão deixar os filhos delas? Elas vão contratar uma babá ou até mesmo uma outra empregada doméstica para deixar os filhos? Quer dizer, eu acho que também tem uma necessidade de se colocar no lugar dessas pessoas quando você exige, né, que elas precisem trabalhar para poder você trabalhar. Quer dizer, é uma situação muito complexa, né? E muitas vezes eu acho que essas pessoas em situação de privilégio não percebem isso ou não se colocam nesse lugar. Mas assim, eu acho que essa cultura de escravo que a gente tem aqui, né, que ainda é muito forte, de classes, social ainda é muito forte, né? O racismo aqui no Brasil ele é muito forte porque ele é velado, isso acho que dói mais. Agora não está tão velado, né? Agora está bem explícito, mas assim, durante muito tempo ele foi velado e o problema é que quando você tem algo que é velado, você não enfrenta de fato, né? Essa questão. E esse foi o grande debate do último decreto do governador. Foi assim, até te contar a história, assim, a gente entrou com a ação do lockdown, mas a gente não teve uma liminar, tá? Foi uma estratégia junto com o MPF, junto com a DPU, em que eles entraram na Justiça Federal do governador do estado, não houve liminar, os juízes não se manifestar, não se manifestaram até hoje, tá? E aí nós entramos na Justiça Depois do Covid, por exemplo, depois da vacina, eles se manifestam, né? Pode ser, acredito. E nós entramos contra as prefeituras da região metropolitana, não chamamos o Estado para não dar conflito, não mandar para lá, tá? Então foi uma estratégia mesmo. Nós entramos contra o Estado e pedimos, contra as prefeituras da região metropolitana, né? E pedimos o lockdown. E deixamos aberto para os vários atores entrarem, entendeu? A gente foi estrategicamente. E ninguém se manifestou até agora, nenhum juiz, de fato, deu alguma liminar. E nós, no meio dessa ação, quando saiu o decreto, eles vieram meio que querer, olha, houve a perda do objeto. Não houve a perda, que a gente começou exatamente a questionar as atividades. Olha, inicialmente tinha, por exemplo, eles não proibiram obras privadas. Como assim? Vai deixar, então, ter reforma, continuar tendo reforma? Isso é essencial? Não é essencial. Então, a gente começou a questionar. E nós questionamos o ponto das domésticas. E aí a gente questionou e a gente tem uma outra forma de litigar que a gente chama fofoca. É a melhor forma. Fofoca é uma coisa fenomenal. Então, o que a gente fez? Entramos lá com a petição e fizemos a fofoca para os movimentos. Então, a gente conseguiu um lockdown pela fofoca, porque daí, quando a gente entrou com a ação de mitigância estratégica na mídia, aí gerou o debate, aí o poder político viu que tinha como fazer, que estava tendo uma pressão popular, e aí eles fizeram. E a gente fez a mesma coisa com a questão da doméstica. Quando a gente viu aquilo, foi assim, a coisa que mais saltou os olhos. Absurdo. Como assim? Serviços domésticos essenciais? E a gente fez a petição e fofoca dos nossos parceiros de movimento.
e o movimento começou a descer a marreta. No outro dia, eles já fizeram a modificação. A modificação ela foi feita com base numa nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que trazia isso. Falava, olha, o serviço doméstico ele é essencial quando ele é para garantir que o trabalhador essencial possa ir efetuar o trabalho dele. Mas a gente parou, não houve até hoje nenhuma manifestação, tá? Pelos juízes. Nós não sabemos como o judiciário pensa. Mas aí a gente parou para pensar exatamente, e essas domésticas deixam os filhos com quem? Então, assim, a lei ela é racista, ela vai continuar sendo racista. Eu costumo dizer que a lei foi feita por homem branco, hétero, rico e cristão. E que ela é utilizada para garantir esse privilégio e que se a gente não começar a brigar pelo discurso, a gente vai continuar com essa legislação extremamente de privilégio que nós temos aqui no Brasil. Um exemplo Para disso você é ter que... noção, Pode a falar. gente pede o lockdown e pede a renda mínima. Ninguém se manifestou sobre a renda mínima ainda, sobre o benefício eventual que está na legislação do Estado e do município. Todo mundo quietinho. Ou seja, tem respaldo jurídico para isso, né? O pedido tem respaldo. Vocês têm uma lei que garante isso. Não é algo que precisa ser criado agora, né? Já existe. Não. E mais, Dan, teve uma medida cautelar no STF, acho que no STF, eu devo ter ela aqui, que já possibilitou o endividamento dos estados para todas as medidas de enfrentamento ao Covid. Então, desde ampliar os benefícios até fazer a parte de saneamento básico. O Estado pode se endividar além da lei da responsabilidade fiscal para fazer essas medidas de enfrentamento. Agora, estranhamente, o Estado não está fazendo. E nenhum, no Brasil inteiro. Estranhamente ou de certa forma é algo que a gente não se surpreende, né? Porque é carregado aí dessa omissão, né? Acho que não é uma visão de Estado que, de alguma forma, a Defensoria Pública também não defende, com certeza, que é uma visão excludente, né? Uma visão segregadora, é uma visão que alimenta, inclusive, esse próprio racismo estrutural que a gente vive na sociedade brasileira, né? Como a Bananeira da Silva aqui, que é outro perfil que eu adoro, que eu sigo bastante, que é bem legal, falou justamente isso. Vale lembrar que o caso da doméstica falado, veio a óbito a doméstica e a patroa, claro, está viva porque tinha plano de saúde e provavelmente porque tinha condições mínimas para conseguir superar a pandemia, para ficar numa quarentena, para fazer o isolamento. Tinha saneamento básico, certamente, na região que ela morava, tinha acesso à água encanada, né, água potável onde ela morava, e obviamente que a empregada doméstica era exposta muito mais fortemente ao risco de contrair esse Covid do que a própria patroa, né? Isso reflete justamente um pouco, a gente não está saindo do tema, porque está tudo isso envolvido, a questão do saneamento básico, né? Reflete um pouco o quão desigual ainda é a nossa sociedade e, principalmente, o quão a lei ela não se aplica de forma igual a todos, né? Isso é muito o que você falou, a lei é feita ainda. Tem algumas mudanças já no nosso sistema legislativo, mas a lei ainda é basicamente, na sua maioria, feita, né, aprovada, criada e pensada por homens brancos, héteros, ricos, de classe média alta. E isso reflete, né, a dificuldade que a gente tem de diminuir e reduzir essas desigualdades sociais e regionais e erradicar a pobreza, né, que é fundamental para a garantia de um meio ambiente equilibrado. Então... A legislação de saneamento é de 2007. A Lei 11.445, que trata sobre saneamento básico, é de 2007. Ou seja, desde então, a gente não teve muitas melhorias. E o meu maior receio, até, é que isso seja utilizado, como sempre para que haja uma privatização da água, uma privatização do saneamento básico. Sem dúvida. Porque essa é sempre como é feito, né? Esse é o modus operandi. A gente faz uma precarização do serviço público e após essa precarização do serviço público, você faz a privatização como se fosse agora para resolver.
E aí, se a gente for observar as duas experiências que eu conheço nessa área, que é Manaus e Tocantins, Manaus, acho que faz 22 anos que é uma empresa particular e não houve melhoria nenhuma no saneamento básico. Tanto é que Manaus também é uma das cidades que está no pico de transmissão. Tocantins, pelo que eu me recordo, a empresa ela escolheu as cidades que davam lucro e devolveu todas as outras para o Estado novamente. E assim, não há país no mundo que o saneamento básico tenha sido feito pela iniciativa privada. É sempre com dinheiro público. E volto a dizer, a gente tem uma legislação desde 2007, nós tivemos programas de aceleração de desenvolvimento, de crescimento, e nunca se levou de fato a sério a questão do saneamento básico no Brasil. Isso é muito difícil, principalmente quando a gente fala em termos de Amazônia, né, Ju? Que, para quem não conhece, é uma região do Brasil extremamente carente em saneamento básico. Eu acho que é a mais carente em saneamento básico, o norte do Brasil, a região da Amazônia toda. E o que a gente está falando um pouco aqui, a atuação até mesmo de alguns direitos conquistados na região urbana, na zona urbana, nas regiões metropolitanas das cidades. Se a gente estende isso para os interiores da floresta, né? Para os povos da floresta, por exemplo, comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, agricultores, pequenos agricultores, enfim, a gente vai ver que a dificuldade e o avanço que a gente tem que ter, eu acho que é o 3 vezes mais, 4, 5 vezes mais, porque essas pessoas realmente, se dentro da cidade a gente já tem pessoas que são carentes de água, né, e acesso à água, ao esgoto, à rede, e etc. Imagina, né, no interior da Amazônia. É uma situação muito mais complicada, muito mais complexa, e essas pessoas são cada vez mais esquecidas, né, pelo poder público. Isso, infelizmente, ainda acontece, parece que está acentuando, né, no momento que a gente vive. Esse novo contexto, né, esse novo discurso liberal conservador, que para qualquer pessoa que lê um pouquinho sobre isso sabe que não tem nada de liberal, muito pelo contrário, não tem fundamento nenhum da doutrina liberal, e ainda, se for pensar, é algo que está extremamente ultrapassado, né? Que isso, o liberalismo surgiu quando? Século retrasado, né? Nem se fala mais nisso. Mas é esse discurso, né, do direitos humanos são para humanos direitos, como se você tivesse que ter uma meritocracia para poder ser cidadão. É uma coisa assim, que beira ao absurdo, né? Indefensável. Indefensável. Então, assim, esse discurso hoje, ele tem transformado a questão das políticas públicas e do servidor público, que eu achei interessantíssimo, o servidor público se tornou o mal do Brasil. O Brasil não cresce por causa do serviço público. Só que aí se nota que o serviço público no Brasil é extremamente precário. E nesse momento de pandemia que foi necessária a ação do serviço público, é que se sentiu a precariedade dele. Sim, exatamente. A gente está com muito receio ainda, a gente ficou com muito receio do adoecimento dos 3 principais profissionais dessa área: assistência social, saúde e segurança pública. A quantidade de policiais que adoeceram também, aqui chegou a ser, acho que foram 1.007 afastados por Covid. Policial militar. Um absurdo. Um absurdo. Minha querida, estamos a menos de 1 minuto para terminar a nossa live. Eu queria te agradecer imensamente essa oportunidade. Foi um debate muito gostoso, muito importante, muito necessário nesse momento atual. Queria que você se despedisse rapidamente e já digo para todo mundo, sigam Diálogos.ambientais, tem lives a semana inteira, vai ser muito interessante os temas todos. Obrigado, Ju, muito obrigado de verdade, de coração. Obrigada, Dana, parabéns por essa iniciativa, é importantíssimo essas novas formas de a gente dialogar, e assim, a frase final precisa ser essa, Marielle presente. Nós estamos aqui na luta por Marielle.
Sim, sem dúvida. Obrigado, Ju. Um beijo grande. Até a próxima. Certo.